Você pode ter certeza, o idiota não perde uma oportunidade de ser idiota. O idiota quieto não causa problema para ninguém. É só um idiota que faz o serviço dele e acabou. O problema é o idiota falador, é o idiota influente. Uma figurinha que existe na nossa equipe, sempre também vai ter um, né, que a gente costuma chamar de idiota. Então, o que vem a ser o idiota? Qual é a definição de uma pessoa idiota? Nada mais é do que uma pessoa que ela é tola, ela é insensata, ela é imprudente, ela é irritante, tá? Então, todas essas características, resumidamente, nos diz que a pessoa pode ser chamada de idiota, não é mesmo? A gente já costuma estereotipar que a pessoa é um idiota. Ele tem comportamentos assim, tipo, ele não respeita as pessoas, ele não tem colaboração com os demais colegas, ele não tem responsabilidade, não tem comprometimento, os relacionamentos dele sempre truncados, sempre problemáticos, tá? É uma pessoa que na sua equipe pode te trazer muitos problemas, certo? Mas como que a gente faz para lidar com o idiota? Afinal de contas, esse é o nosso tema de hoje, certo? Primeiramente, nós vamos aprender a como identificar esse perfil. Eu dei aqui já uma pincelada rápida, mas vai muito além disso, certo? Então, nós vamos primeiro aprender a identificar, depois nós vamos aprender quais são os malefícios que ter uma pessoa desse tipo nos causa, tanto ao líder, quanto à equipe, quanto à empresa. Quais os problemas essa pessoa traz para a gente? Nós vamos aprender a identificar isso daí também. E por final, nós vamos aprender a como sim tratar essa pessoa como líderes que somos, certo? Com profissionalismo, com respeito, mas temos que tratar essa pessoa. Então, antes da gente começar a identificar quem é o idiota, eu preciso te fazer uma pergunta. A pessoa em questão, ela é um idiota para quem? Ah, não, é consenso, todo mundo da equipe acha que ela é um idiota. Então nós vamos tratar de uma maneira. Não, eu sou líder, eu acho que ela é um idiota. Mas ela se relaciona bem com os colegas? Se relaciona bem com o resto da equipe? Ela é um idiota só para você? Aí nós vamos tratar de uma outra maneira, certo? Mas das duas maneiras tem que ser tratada, concorda? E o tratamento, a tratativa, melhor dizendo, é muito semelhante. Então deixe isso muito bem claro. Ela é um idiota para quem? Tá? Se for só para você, talvez você possa mudar alguma coisa. Agora, se for para toda a equipe, aí você vai ter que mudar muita coisa, certo? Aí o problema é muito mais grave. Se toda a equipe acha que a pessoa é um idiota, o cara fala ou faz alguma coisa, sabe? Todo mundo fala, ih, ó, idiota, esse é um idiota, certo? Um comportamento idiota. E já que eu falei que é um comportamento idiota, nós aqui somos líderes e estamos tentando aperfeiçoar a nossa liderança, certo? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acabei de falar, a pessoa, ela não é um idiota. Mal comparando, como é que eu posso dizer? Eu sou ruivo, então você pode falar, o Márcio é ruivo. Tem a pessoa que é loira, então você pode dizer, aquela pessoa é loira, aquela pessoa é alta, aquela pessoa é magra, aquela pessoa é gorda. Então a pessoa é aquilo. Agora o idiota, o que dá esse título para ele, vamos dizer assim, é ele ter alguns comportamentos de idiota, certo? Ele tem, conforme eu disse, é uma pessoa tola, insensata, imprudente, tudo mais. Ela tem comportamentos que lhe garantem esse adjetivo de idiota. Então,
Como um líder resolve o problema de comportamentos, problemas comportamentais na sua equipe? Segura aí que a gente vai ver mais lá para o final, tá? O que eu vou fazer? Vou entregar tudo para você de bandeja agora no comecinho? Não, fica aí comigo, nós vamos falar muita coisa legal e mais para frente a gente resolve isso, esse problema com o idiota, tá? Então vamos lá, vamos então entender e vamos aprender a como identificar verdadeiramente, tá? Com profissionalismo, pessoas que podem levantar e ter esse adjetivo de idiota. Que seria? É uma pessoa que não tem colaboração, uma pessoa que não colabora com os demais, tá? É aquela pessoa que ela é egoísta, ela se recusa na entrevista. Não, eu trabalho muito bem em equipe. Quando precisa fazer alguma coisa em conjunto com os colegas, começa a botar defeito nas pessoas, começa a falar que as pessoas são ruins, que só ela é boa, começa a denegrir a imagem dos colegas. Aliás, denegrir a imagem, a gente já teve 2 aulas que podem ser de exemplos, né? Uma foi ontem, se não me engano, a respeito de fofoca. Já está lá no meu YouTube, já está disponibilizada para todo mundo. E a outra é a questão do assédio. Então, o idiota, normalmente, ele vai se encaixar nessas características que eu falei, ou nesses termos que eu falei. Ou ele pode estar assediando os colegas, ou ele pode estar fazendo fofoca a respeito dos colegas. Ele não colabora, ele não sabe trabalhar em equipe, tá? O idiota, ele tem uns comportamentos negativos constantes. Quando alguém diz para ele, vamos fazer alguma coisa, vamos melhorar alguma coisa aqui no nosso departamento, para nós mesmos, é o cara que vai ser sempre do contra. É o cara que não aceita que outras pessoas tenham boas ideias e realizem as boas ideias, certo? Não sei se você trabalha com alguém assim, se você conhece alguém assim, já vai deixando aí no seu comentário. Não precisa citar nomes, tá? Por favor. Mas me deixe como exemplo, só para eu saber que é esse aqui o caminho, tudo bem? Outra coisa, ele não tem responsabilidade, principalmente com as metas do grupo. Em muitos casos ele vai fazer mais ou menos ainda o que lhe compete, o que é dele, o trabalho dele. O resto, ele não está nem aí. Ele é um cara que não vai se integrar, não vai querer fazer nada no coletivo, certo? Então ele não tem essa responsabilidade com as metas da equipe. Resistente a mudanças, obviamente. Toda vez que você propõe alguma coisa nova, toda vez que você quer fazer algo diferente, ali você já sabe que você vai ter uma resistência. Ali você já sabe que o cara não vai topar de primeira. Não vai dar nenhuma contra-sugestão, uma opinião dele, não participa de um brainstorming, não faz nada a esse respeito, certo? Não tá nem aí para você. Além do mais, ele é um egoísta excessivo. Só o que ele faz está bom. Tudo que acontece tem que ser em volta dele, tem que ser ao redor dele. Enfim, ele é egocêntrico, tá? Normalmente o idiota, ele quer as coisas do jeito dele. É aquele cara que questiona a sua liderança. É aquele cara que pode sim te trazer problemas e problemas graves, tá? Então é o que a gente vai ver agora na sequência. Quais são os problemas que o idiota pode te causar, certo? Mas, se você tem algum interesse em continuar se desenvolvendo a sua liderança, se desenvolvendo na gestão de pessoas, e liderança é o ponto-chave disso, por favor, visite meu site, www.onovolider.com, que lá eu tenho muito material, muito completo, inclusive um e-book gratuito para você baixar a respeito de feedback, dos erros que você não pode cometer ao dar feedback. Tá muito bacana isso daí, ficou muito legal.
é só entrar lá no meu site e baixar, tá? De graça, tá lá disponível. E com relação a esse vídeo aqui, por favor, faça o que o Whindersson mandou. Comenta, curte, compartilha. Se deu certo com ele, em algum momento vai dar certo com a gente também. Ou eu vou ter que começar a fazer vídeo sem camisa. Acho que não, né? Não vai ser agradável para muita gente. Então, outra coisa, digitando Márcio Castelar em qualquer rede, seja nessa que nós estamos agora, Instagram, YouTube, Facebook, X, LinkedIn, digitou Márcio Castelar, me encontra, me acha, vem trocar ideia comigo, vem conversar, me faça perguntas, eu estou sempre à disposição. Toma cuidado para não digitar Márcio Castelar no banheiro, que é capaz de eu surgir da pia, tá? Então vamos lá, vamos ver quais são os problemas que o idiota pode nos trazer. O primeiro deles é que ele baixa a moral da equipe. Se a pessoa tem aqueles comportamentos que eu disse agora, quando a gente identificou o idiota, com certeza é uma pessoa que não engrena com a sua equipe. É aquela pessoa que vai estar sempre descontente com a sua equipe e vice-versa. A equipe vai estar sempre descontente com ela. Se ela for um idiota também para todos da equipe, né? Bem claro isso. Então, por que a gente fica com essa pessoa na equipe? Porque, obviamente, ela deve ter algumas características técnicas que ela bate no peito e se garante, certo? Então daqui a pouco a gente vai ver como lidar com isso. Ela causa desconfiança, ela causa conflitos interpessoais. É sempre assim, ó. Quando houver algum tipo de conflito na sua equipe, de alguma forma essa pessoa está ligada com isso. De alguma forma tem o dedo dela nisso. Você pode ter certeza. O idiota não perde uma oportunidade de ser idiota, certo? Ele diminui a produtividade da sua equipe. A sua equipe cai de rendimento porque essa pessoa, como a gente viu há pouco, ela tem aquele negativismo com ela. Nada vai dar certo. É aquela pessoa que fica gorando o serviço dos outros, atrapalha o serviço dos outros. Ela pode até causar perca de talentos. Você pode até ter uma pessoa que fique tão descontente com o clima que o idiota causa na sua equipe que acaba indo embora, acaba pedindo para sair, como se diz, né? Então ele vai sim te prejudicar no médio e longo prazo. Mas a gente calma aí, a gente está chegando lá em como a gente vai lidar com isso. Ele aumenta o estresse e a insatisfação, obviamente. Tá? Tudo que a empresa faz, tudo que o líder faz, tudo que os colegas fazem, para ele nada tá bom. E normalmente o idiota, ele costuma ser uma pessoa muito influente dentro da equipe, tá? Dentro do contexto no geral. Um idiota quieto não causa problema para ninguém. É só um idiota que faz o serviço dele e acabou. O problema é o idiota falador, é o idiota influente. Esse é o problema. Vai influenciar o ambiente e vai influenciar negativamente no comportamento dos demais. E aí sim você começa a ter sérios problemas. Tá legal? Então vamos lá. Continuo dizendo, faça tudo o que o Whindersson faz, que pede. E vai dar tudo certo pra gente também. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer: identificar. Identificou que a pessoa começa a ter um tipo de comportamento diferente, que está tendendo, que ela vai começar a se destacar como um idiota. Você, líder, já deve atuar. Você, líder, já deve cortar o mal pela raiz. Mas o importante é o que? Mantenha a calma. Você tem que fazer as coisas com calma, com profissionalismo, certo? Se certifique, cheque se é aquilo mesmo, se as informações a respeito do idiota estão concisas, certo? Ou se ela é um idiota só para você, já chame para conversar. Fala, ó, esse tipo de comportamento que você está tendo aqui, eu não permito, eu não tolero aqui dentro da minha equipe. Ah, mas Márcio, quando eu assumi a equipe, o idiota já estava lá. O idiota é mais antigo na equipe do que eu. Ou quando eu fui promovido para a liderança,
todo mundo sabe que ele é um idiota e agora eu tenho que lidar com esse idiota. Por quê? Porque talvez ele tenha boas características técnicas. Ele seja um idiota em apenas um ou outro comportamento. Mas quando houver a oportunidade dele ter esse comportamento, ele vai ser um idiota, tá? Então você tem que deixar muito claro quais são os comportamentos que você aceita, que você gosta, que você curte na sua equipe, e quais são os comportamentos que você não gosta, que você não curte na sua equipe. E é muito comum, tá? Vou dar um exemplo aqui. Quando você vai propor alguma mudança na sua equipe, isso é uma coisa mínima, coisa boba, coisa à toa. Pessoal, estou pensando em pegar esse armário, tirar daqui e colocar para lá, para melhorar a passagem das pessoas. Que é mais simples do que isso? O que vocês acham? O idiota vai ser contra. Tudo bem, a opinião dele, respeitamos, certo? Mas já deu indício de que está um comportamento ali de que ele é do contra, que ele não aceita a opinião dos outros, ele não aceita a forma como você lidera. Isso é gravíssimo, tá? Mas aí vamos que todo mundo aceitou trocar o armário de posição. Toda vez que ele for mexer nesse armário, ele vai reclamar da nova posição do armário. Isso é batata, tá? Aqui a gente usa esse termo, isso é batata. Ele vai ter esse tipo de comportamento, porque é dele. E é aí que você entra, líder. É aí que você vai chamar ele e vai falar: ó, fulano, eu perguntei para todo mundo, eu envolvi todo mundo. Se a sua opinião é contrária, tenha um pouco de paciência, porque a maioria aceitou essa mudança. E esse tipo de mudança é com qualquer coisa, tá, gente? É com qualquer tipo de circunstância, tá? Então você vai encontrar nele alguns pontos fortes também. Como que você pode pedir para ele te ajudar? Como você pode engajar o idiota na sua equipe? É simples. Comece dando a ele responsabilidades de fazer coisas que normalmente ele seria contra. Não sei se eu fui claro, mas você vai dar responsabilidades a ele para ele fazer coisas que normalmente ele seria contra. Por exemplo, fulano, eu estou pensando em mudar esse armário. Ô idiota, eu estou pensando em mudar esse armário aqui de lugar, tirar dali e colocar aqui. Você pode fazer isso daí para mim? Mudou a sua forma de agir, tá? A partir de agora você não está mais fazendo uma enquete, você não está envolvendo todo mundo, você não está sendo um líder, como é que eu falo, que envolve as pessoas, não é? Você não está sendo esse tipo de líder. Você está sendo um líder que está dando uma ordem para ele. E aí você vai dizer assim para ele: fulano, você pode pegar esse armário daqui, colocar aqui no outro lado, porque eu estou pedindo isso daí para você, porque eu acho que se eu pedir para os outros aí, eles não vão gostar. Mas eu tenho certeza que você é capaz de fazer isso daí. Um exemplo, tá? Ele passa a se sentir valorizado. Ele passa a se sentir de bem com aquilo que normalmente ele seria contra. Faça esse teste. Faça esse teste se você trabalha com idiota e deixa para mim aqui nos comentários qual foi o resultado, certo? Então você tem que estar sempre estabelecendo limites e buscando a empatia com o idiota. Por quê? É muito fácil você, como líder, falar: não, o idiota eu vou mandar embora. Não pode ser assim. Você tem que primeiro, líder, usar todas as ferramentas que você tem na sua caixa de ferramentas de liderança. Não se manda alguém embora assim por causa de comportamento. Embora comportamentos sejam as maiores causas de demissão em todos os lugares que eu conheci até hoje. Mas antes de você fazer uma demissão, você deve sim procurar recuperar essa pessoa. Porque afinal de contas, ela pode ter sim muitas coisas boas. Não só esses comportamentos que lhe dão esse adjetivo de idiota, tá? A pessoa pode deixar de ser idiota. Talvez ela esteja tendo esse comportamento, fazendo idiotices, porque ela acha que está certa, porque ela acha que é assim que tem que ser. E cabe a você, líder,
chamá-la para um feedback, para uma sessão de feedback. E se o termo feedback seja estranho para você, não tem problema. Se a empresa que você trabalha não tem o hábito de dar feedback aos funcionários, você deve aprender essa ferramenta. E seja o primeiro a aplicá-la na sua empresa e se destaque entre os seus companheiros. Porque um líder que usa essa ferramenta, com certeza ele vai se destacar. Entre lá no site www.novolíder.com, baixe gratuitamente um e-book que é quase um livro, que vai te ajudar muito a entender e a bolar uma estratégia para dar um feedback, tá? Então é assim. Então você tem que ter empatia com o idiota. Se você só apontar o dedo na cara dele e ficar falando, você é um idiota, aquele cara é um idiota, ele é um idiota e tudo mais, você só vai estar piorando o ambiente da sua equipe. Então, a partir do momento que você consegue trabalhar esses comportamentos do idiota e que ele melhore, em torno dele vai começar a haver um ambiente melhor também. As pessoas vão passar a ser vão ter mais empatia com ele. E ele vai se sentir num outro patamar. Ele vai se sentir elogiado. Ele vai se sentir como que essa mudança que você pediu para ele fazer no comportamento surtisse um resultado positivo. A partir daí, ao invés de você ter um idiota na sua equipe, você passa a ter um fortíssimo aliado, certo? Esse aliado vai te ajudar e muito, pode ter certeza. Tá legal? Então é isso aí, pessoal, sobre o idiota. É assim que a gente identifica, são esses os problemas que ele traz e é assim que um líder profissional trata dele. Tá certo? Então vamos lá. Muito obrigado. Até a próxima.